pobre no antro. Então, aqui vocês estão vendo a característica, né, da cárdia, que é essa área aqui, que é a área de abertura do estômago, 2 centímetros abaixo da junção do estômago colunar, o JEC. Então, quando a gente entra com o endoscópio, isso aqui é o endoscópio, coisa cinza. Então, quando a gente entra com o endoscópio do estômago, a gente faz uma retroversão do aparelho e olha ele entrando dentro do estômago. Então, a gente tem que ver exatamente isso aqui, a cárdia fechada, abraçando o endoscópio. Quando existe uma abertura aqui, ó, tá vendo? Isso permite a passagem de um gás para os outros, chamado refluxo gástrico-esofágico. Então, isso aqui é uma situação anormal, isso aqui é uma situação normal. Tá? Essa característica anatômica é importante, que a cárdia, ela é fechada. Isso aqui que eu falei com vocês. Quando o estômago sobe para dentro do tórax, quando essa distância aqui ela é maior que 2,5 centímetros entre a JEC e o pensamento diafragmático, significa que existe uma hernia de hiato por deslizamento do estômago subido. Então isso não é um padrão normal. O padrão normal é até 1 centímetro aproximadamente, né, do pensamento diafragmático. Né? Vocês estão vendo aqui o pensamento e aqui vocês estão vendo, né, a JEC. Então isso aqui tem mais de 2,5 centímetros, que é uma hernia de hiato. Então a hernia volumosa, retroversão aberta, né? Retroversão muito aberta, você tem esôfago, né? E aqui, né, fechado. Ok? Então, você já sabe aqui que é uma hernia de hiato. Chega lá no quinto período de estudar dentro do fluxo, né? Vocês vão ver. Bom, isso aqui é o fundo gástrico, essa região aqui, tem o aspecto normal do fundo gástrico. A gente vê vasos assim, bem visíveis, né? Uma área de armazenamento. E aqui uma alteração, então um buraco no diafragma, uma hérnia diafragmática, né? Então, o fundo gástrico, estou subindo para dentro do tórax. Isso aqui é uma característica assim, endoscópica bastante típica do estômago, é do corpo gástrico, que é esse pregueamento exuberante da mucosa gástrica, que tem por objetivo aumentar a superfície de contato do alimento com a parede gástrica, né? Produzindo a maior quantidade de ácido e interagindo com o alimentar. Lembrando que o estômago produz o que mesmo, gente? Gastrina. Produz o quê? Gastrina, ácido clorídrico. Além do cigarro de CL, o que produz? Sinogênio. Células? Células vagoretais. As células oxídicas, né? Elas produzem, na verdade, o quê? O pepsinogênio, que na presença do ácido clorídrico, que é a forma inativa da pepsina, que se transforma na forma ativa, que é a pepsina. Né? E além disso, as células parietais produzem uma substância muito importante, que é o fator anti-anemiante intrínseco, ou fator intrínseco, né? Que tem por objetivo princípio que ser carreador para a absorção da vitamina B12. Os indivíduos que não têm, onde que eu quero chegar com essa história aqui? Os indivíduos que têm uma baixa produção de fator intrínseco, geralmente, né, causado por algumas doenças, levam o quê? Geralmente uma anemia chamada perniciosa. E o que causa essa anemia perniciosa, essa baixa população de células parietais, é a atrofia da mucosa. Quando a mucosa está baixa, perde esse padrão de pregado, significa que tem uma gastrite atrófica, uma atrofia da mucosa. Bom, e aqui é o antro. Vocês observam que o antro não tem aquele padrão de pregamento que o corpo tem. Né? O antro, quando a gente supra ele, ele fica assim, liso. E no final do antro, o que a gente tem? O orifício pirórico, o piloro, que é passado do estômago para o duodeno. Né? Então aqui vocês observam a situação normal do antro, que são as úlceras péptidas, né? Úlceras péptidas localizadas aí no antro. Mas aquele é o padrão liso da mucosa, que é aquele que você tem uma outra
alteração que é um câncer gástrico, né? Então, vocês observam que aquele padrão, ele perdeu-se, né? Então, aqui o piloto está aqui, né? Isso aqui é uma lesão úlcero-vegetante infiltrativa, pegando toda a circunferência do âmago. Então, isso é um câncer gástrico avançado, né? E como vocês podem ver nessa tomografia aqui, né, apresenta essas lesões que são, na verdade, metástases hepáticas, né? Isso que vocês estão vendo é um líquido entre o fígado e a parede abdominal, é uma ascite neoplásica. Então, esse paciente tem esse câncer gástrico avançado, né? Bom, agora o duodeno. O duodeno, né? O duodeno, ele é dividido em 3 porções. O bulbo, que é a primeira porção, a segunda porção, e hoje nós vamos encontrar 2 estruturas muito importantes, que são as papilas maior e menor, né? Também conhecida como papila de Vater, ou papila minor, que é a papila onde tem a desembocadura dos ductos biliares, pancreáticos, pancreáticos. E a terceira porção tem uma característica muito parecida com o jejum. Então, aqui a gente observa, né? Isso aqui também é cardia, apareceu aqui repetido. Então, aqui a gente observa o bulbo. Qual a importância do bulbo, gente? O bulbo, né, é um local que tem a maior concorrência de úlcera hepática. Entendeu? Apesar de ele não ter muita estrutura anatômica diferente, mas ele tem uma ocorrência de úlcera hepática muito grande, porque ele recebe o suco gástrico e a mucosa do bulbo não está preparada para se proteger contra essa acidez. Da mesma forma que a mucosa gástrica está. Né? Então, ela não tem uma camada muito bicarbonatada que a protege. E sim, somente a secreção biliar tampona as acidez do suco gástrico e a secreção das glândulas Brunner, da sua mucosa duodenal, né, do bulbar. Quando a gente vê uma imagem endoscópica do bulbo, a gente traça uma linha perpendicular dessa forma, que vai da base esquerda ao ápice direito. Então, a estrutura é parte do bulbo que está aqui, é a parede anterior, e a parte que está aqui é a parede posterior. Então o bulbo ele vai dobrando, indo para trás, né? Aqui vocês estão vendo que aqui vai em direção à segunda porção. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui vocês estão vendo, não está muito boa a imagem, não, mas isso é uma úlcera, né? Parede anterior. Ok? E aqui a direção à parede posterior. Então, isso do ponto de vista anatômico, o mais importante é isso. E aqui a segunda porção. A segunda porção apresenta um maior pregueamento. O pregueamento é muito pouco significativo. O pregueamento aumenta a capacidade, a função sortiva dele é maior. A função do bulbo é mais de receber o quimo. Diga-se de passagem, o alimento que sai do estômago passa a se chamar de quimo. Né? Então, aqui vocês estão vendo uma proeminência aqui, né, que é a papila de Vater. No slide seguinte, vocês vão ver essas papilas. Então, aqui é a papila. Se a gente utiliza um aparelho chamado duodenoscópio, a gente vê a papila de visão frontal, porque a lente é lateral ao aparelho. Se a gente vê assim, a gente está usando um aparelho convencional. Então, aqui a gente está vendo a papila de Vater, ou papila maior, né, que é a desembocadura do canal comum. O que é o canal comum? É um colédoco distal fundido com o quê? Onde se funde o vixo, que é o ducto pancreático principal, que forma um canal comum que desemboca na papila maior. E aqui na papila menor, né, desemboca o ducto pancreático acessório, podemos chamar de canal de Santorini. Tá? E aqui a visão frontal da papila, no aspecto normal da papila. Essa. Então, são as 2 estruturas importantes que vão ser vistas na segunda porção do duodenal, além do pregueamento mais exuberante da mucosa em comparação com o bulbo. E aqui vocês observam situações anormais. Né? Isso aqui é um tumor, é um câncer de papila, chamado colangiocarcinoma.
Colebile.